Não desanime. Levante na presença de Deus e mude sua vida hoje. Você já sentiu como se a alma estivesse cansada, como se estivesse lutando com todas as forças só para manter a cabeça fora da água? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, tentando não desanimar, segurando firme enquanto tudo parece escapar das suas mãos. A fé se enfraquece, a esperança se esconde e a presença de Deus parece distante. Mas e se eu te dissesse que ele nunca se afastou? Que até nesse silêncio ele está sussurrando algo? Talvez seja essa a hora em que você mais precisa ouvir essa verdade. Hoje não é só mais um dia, é o seu momento de reencontro. Não com a religião, nem com o passado, mas com a presença viva de Deus, aquela que transforma, que sustenta, que levanta, quando ninguém mais consegue. Há uma presença que não exige perfeição, mas entrega, que não pede que você entenda tudo, mas que confia. Mesmo quando tudo parece ruir. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes já se perguntou: será que Deus me esqueceu? Mas e se o desânimo que você sente agora não for o fim da linha, e sim o ponto exato onde começa a sua transformação? E se for nesse vale escuro que a luz de Deus vai brilhar com mais força na sua vida? A maioria das pessoas espera sentir coragem para dar o primeiro passo. Mas a fé não funciona assim. A fé é o passo que você dá mesmo tremendo, mesmo chorando, mesmo sem saber o que vem depois. É como caminhar no escuro acreditando que Deus já preparou o caminho à sua frente. E é sobre isso que vamos falar hoje. Sobre como confiar mesmo sem entender, sobre como levantar mesmo sem forças, sobre como habitar na presença de Deus, mesmo quando o mundo inteiro parece desabar. Esse vídeo não é apenas um conteúdo de fé, é uma convocação, um chamado para que você se levante agora, espiritualmente, emocionalmente, internamente, e permita que Deus comece uma nova obra em você. Não porque você tem tudo sob controle, mas justamente porque não tem. Porque chegou ao fim de si mesmo. E é exatamente aí que ele entra. Enquanto você ouve cada palavra desse vídeo, deixe que elas penetrem fundo, não ouça com pressa. Ouça com o coração. Respire. Sinta. Porque cada capítulo a seguir foi construído como um caminho, um degrau após o outro, para que você não apenas entenda, mas viva a confiança verdadeira em Deus. Hoje você vai descobrir que não precisa mais lutar sozinho. Vai perceber que há uma presença que sustenta quando as suas pernas não aguentam mais. Uma mão que levanta quando ninguém mais estende. Uma voz que acalma mesmo no meio do caos. Então, fique até o fim. Não porque este vídeo seja especial, mas porque Deus pode usar qualquer coisa menos, inclusive essas palavras, para te encontrar exatamente onde você está agora. Se você está pronto, ou ao menos disposto, me acompanhe. Vamos juntos atravessar esse vale, porque do outro lado existe vida, existe propósito. E acima de tudo, existe a presença de um Deus que nunca desistiu de você. O chamado no meio da tempestade. Há momentos em que o maior desafio da nossa vida não é enfrentar o mundo lá fora, mas silenciar o caos que existe dentro de nós. É quando tudo está de pé por fora, mas por dentro algo está desabando em silêncio. O sorriso está no rosto, mas o coração está exausto. Você acorda, cumpre o que precisa ser feito, conversa com as pessoas, finge normalidade, mas quando encosta a cabeça no travesseiro, a alma grita. Grita porque carrega o peso de dúvidas que ninguém vê. Grita porque está cansada de acreditar e não ver mudança. Cansada de orar e parecer não ser ouvida. Cansada de esperar e parecer ser esquecida. Mas talvez seja nesse cansaço que Deus queira te encontrar hoje. Ele não espera que você seja forte o tempo todo. Ele não exige que você tenha todas as respostas, que demonstre fé inabalável, que ande sem tropeçar. O que ele procura é um coração sincero, ainda que ferido. Uma alma disposta, mesmo que cansada. Alguém que mesmo caído decide levantar menos, nem que seja com os joelhos tremendo. Porque é na fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. É no limite da dor que a graça transborda. Você já tentou vencer sozinho por tempo demais. Já tentou controlar o incontrolável, carregar sozinho o que era para dividir com Deus. Mas hoje, algo precisa mudar. E não é lá fora, é aqui dentro. No seu modo de confiar, no seu jeito de orar, no seu silêncio, porque não é sobre fazer mais, é sobre se entregar mais,
Muitos acham que confiar em Deus é apenas dizer amém e seguir a vida. Mas confiar de verdade é renunciar ao controle. É dizer, eu não entendo, mas continuo. Eu não vejo, mas acredito. Eu não tenho forças, mas ainda escolho levantar. Essa escolha é o que diferencia os que apenas sobrevivem dos que vivem guiados pela presença. Porque viver com Deus não é ausência de dor, mas é presença de propósito. É ter a certeza de que nada é em vão, que cada lágrima conta, cada silêncio será rompido, cada oração, menos até aquelas feitas sem palavras, está sendo ouvida. Então hoje, não espere sentir-se forte para levantar. Levante para então se tornar forte. Deixe que cada passo em direção à presença de Deus reconstrua o que o cansaço desfez. Porque não é no fim da estrada que Ele te espera, é aqui agora, no meio do vale, no meio do choro, no meio da luta. E quando você escolher confiar, ainda que seja um ato simples, quase imperceptível, esse será o momento exato em que algo começará a mudar dentro de você. O mundo pode continuar confuso, as pessoas ao seu redor podem não perceber, mas o céu, esse sim, vai se mover. Porque toda vez que você escolhe confiar, quando tudo diz o contrário, o céu registra e a história começa a ser reescrita. Não pelo que você sente, mas por aquilo que você decidiu crer. Se você está pronto para continuar essa caminhada, o próximo capítulo vai te levar ainda mais fundo nessa jornada de reencontro com a presença que transforma. Quando o silêncio parece um abandono. Confiar em Deus não é um exercício de lógica. É uma entrega que desafia o nosso senso de controle. E talvez seja por isso que tantos de nós lutam tanto com isso. Porque aprendemos a sobreviver no mundo da razão, da performance, da expectativa. Fomos ensinados a provar valor, a prever riscos, a dominar o cenário. Mas confiar exige rendição. E rendição fere o ego. Porque confiar significa admitir que não sabemos tudo, que não controlamos tudo, que muitas vezes só nos resta ajoelhar e continuar mesmo assim. Quantas vezes você já se pegou tentando dar um jeito nas coisas, tentando ajustar a rota com as próprias mãos, como se pudesse dobrar o tempo, mudar as pessoas, corrigir o passado? É exaustivo e frustrante, porque por mais que a gente se esforce, há coisas que simplesmente não estão ao nosso alcance. E quando insistimos em tomar o lugar de Deus, acabamos assumindo pesos que nunca foram nossos. A ansiedade nasce quando a alma tenta ocupar o lugar da fé. Quando queremos garantir um futuro que ainda não chegou, resolver dilemas que ainda nem aconteceram. A ansiedade é o grito da alma que perdeu o senso de presença. E a presença de Deus é o único lugar onde essa alma encontra repouso. O problema é que muitas vezes esperamos sentir para então agir. Esperamos a paz para então descansar. Esperamos o alívio para então confiar. Mas confiar é o oposto. É andar antes de ver. É descansar antes do milagre. É respirar fundo quando tudo está gritando caos. É fechar os olhos para o mundo e abrir os ouvidos para o sussurro do Espírito. Você já percebeu como é fácil acreditar quando tudo está bem? Quando as portas se abrem, quando as orações são respondidas, quando o cenário sorri. Mas e quando Deus está em silêncio? Quando as portas se fecham? Quando o tempo se arrasta? A fé verdadeira não nasce nos dias fáceis. Ela é forjada nas noites longas, no tempo da espera, no campo do invisível. É ali que descobrimos o que é confiar de verdade. Quando Deus parece distante, mas ainda assim escolhemos buscá-lo. Quando a resposta demora, mas a oração continua. Quando o corpo está cansado, mas o espírito insiste em permanecer. Porque confiar não é um sentimento. É uma decisão, levantar todos os dias e dizer, hoje mesmo sem entender, eu escolho seguir. Eu escolho acreditar que Deus está comigo, mesmo que tudo pareça dizer o contrário. Essa escolha, repetida dia após dia, constrói dentro de você uma fortaleza, não feita de certezas humanas, mas de convicções eternas. E é nessa fortaleza que o medo começa a perder força. É ali que a ansiedade se desfaz, não porque o mundo mudou, mas porque o seu coração está ancorado em algo maior, algo que não depende de circunstâncias, algo que permanece mesmo quando tudo passa. Hoje, talvez você esteja no meio da tempestade, mas saiba, há um lugar onde a tempestade não entra.
E esse lugar é a presença. Quando você escolhe confiar, mesmo sem ver, você não está fugindo da realidade. Você está acessando a realidade mais profunda de todas, menos a de que Deus continua no controle, mesmo quando tudo parece desmoronar. E se você continuar caminhando, mesmo aos tropeços, mesmo com medo, mesmo chorando, o céu vai abrir um caminho, porque quem confia caminha com o céu como aliado. Vamos juntos para o próximo passo dessa jornada. A mentira do desânimo. Muitas vezes, o que nos impede de confiar plenamente em Deus não é a falta de fé, mas as feridas que carregamos. Feridas da infância, feridas da rejeição, feridas da espera, feridas de promessas não cumpridas. E sem perceber, começamos a associar a imagem de Deus àqueles que nos machucaram. Projetamos em Deus a ausência do pai, o silêncio da mãe, a traição do amigo, a distância do mundo. E é assim que a confiança se torna difícil, porque ela passa por um filtro contaminado pela dor, mas Deus ele não é um reflexo da nossa dor. Ele é a resposta para ela. Ele não repete os padrões que te feriram. Ele é aquele que os interrompe. E é justamente por isso que confiar nele é tão desafiador. Porque para confiar de verdade, você vai precisar desaprender. Vai precisar soltar as defesas. Vai precisar abrir mão da lógica que construiu para se proteger. Vai precisar revisitar lugares da alma que você aprendeu a trancar. E esse processo dói, mas é necessário. Porque a fé verdadeira não nasce do conforto. Ela nasce do confronto com as nossas crenças distorcidas, com as mentiras que aceitamos como verdades, com as vozes que ecoam dentro da mente dizendo que não somos amados, que vamos fracassar, que não somos dignos da atenção de Deus, mas a voz de Deus não grita, ela sussurra, e por isso é preciso silenciar o caos interior para ouvi-la. É preciso calar a ansiedade. É preciso aquietar o medo. É preciso dizer a si mesmo repetidamente que Deus não se move por merecimento, mas por amor. E esse amor não depende da sua performance. Ele simplesmente ele te cobre quando você acerta e também quando erra. Ele permanece quando todos vão embora. Ele sustenta quando suas forças acabam. Você pode estar se perguntando, mas como confiar se tudo dentro de mim está em ruínas? E eu te digo, é justamente aí que a confiança começa. Porque Deus ele não pede estruturas prontas, ele constrói a partir dos escombros. Ele é o Deus que visita o vale dos ossos secos e chama vida onde só há pó. Ele é o Deus que planta esperança onde o coração já desistiu. Ele é o Deus que restaura, mesmo quando tudo parece perdido. Confiar, então, é esse movimento profundo de permitir que Deus reescreva a nossa história. Mesmo que as páginas anteriores tenham sido marcadas por dor, mesmo que os capítulos anteriores tenham sido sombrios, Deus não se limita ao que passou. Ele escreve com tinta eterna. E a sua próxima página pode ser a mais bonita até aqui. Mas isso só será possível se você escolher se levantar, escolher continuar, escolher abrir os olhos e dizer: eu não vou mais caminhar guiado pelo medo. Eu escolho confiar, mesmo que meus pés estejam trêmulos. A confiança é uma semente que se planta todos os dias. E quanto mais você rega, mais ela cresce. Cresce como um abrigo no meio da tempestade, como um farol em meio à escuridão, como uma certeza suave no meio da incerteza. Hoje, talvez o mundo ao seu redor esteja desmoronando, mas se dentro de você houver uma faísca de fé, você tem tudo de que precisa, porque Deus não precisa de muito para fazer o impossível. Ele só precisa de um coração disposto. Vamos avançar, porque o próximo capítulo revela o que realmente bloqueia a transformação que você tanto espera. E talvez seja exatamente o que você menos suspeita: o valor das lágrimas. Não é o barulho externo que mais nos afasta da presença de Deus, mas o tumulto interno que carregamos em silêncio. A mente inquieta, os pensamentos acelerados, o coração sempre em estado de alerta, como se algo estivesse prestes a desabar. E nessa pressa desenfreada, perdemos o sagrado do momento. Passamos por dias inteiros sem notar a beleza de um céu limpo, o toque do vento, o simples fato de estarmos vivos, porque estamos sempre correndo de algo ou em busca de algo, ansiosos por respostas, por controle, por garantias. Mas Deus não habita na ansiedade. Ele se revela
no descanso. Não um descanso físico, mas espiritual, um estado de rendição, onde o coração aprende a confiar sem entender, a esperar sem exigir, a caminhar mesmo sem ver o chão à frente. Esse é o maior desafio da fé. Desacelerar por dentro quando tudo lá fora exige pressa. Porque a alma tem um ritmo diferente. Ela não funciona no compasso do relógio, mas no compasso da eternidade. E confiar em Deus é alicerçar a esse tempo invisível, onde as coisas acontecem não quando queremos, mas quando estamos preparados. O problema é que queremos milagres sem silêncio, respostas sem paciência, transformação sem entrega. Queremos que Deus se adapte ao nosso ritmo, quando na verdade somos nós que precisamos aprender a respirar no ritmo dele. E esse ritmo quase sempre começa com uma pausa para ouvir, para sentir, para simplesmente estar, porque a presença de Deus ela não precisa ser criada, ela já está. O que falta é perceber, mas para perceber é preciso silenciar. E isso é doloroso, porque o silêncio revela aquilo que tentamos esconder com barulho. Ele escancara os medos, os ressentimentos, as carências não curadas, e é justamente por isso que tanta gente foge da presença de Deus, porque estar diante dele é, inevitavelmente, estar diante de si mesmo, e nem sempre estamos prontos para nos encarar. Mas Deus não te chama para te envergonhar, Ele te chama para te restaurar. Ele não te expõe para te punir, Ele te revela para te curar. E essa cura começa quando paramos de fugir, quando aceitamos olhar para dentro, quando dizemos: Senhor, aqui está a minha alma. Não sei mais o que fazer com ela, mas eu te entrego. Nesse momento, algo muda. Não do lado de fora, mas dentro. Uma paz que não faz sentido toma conta. Uma coragem silenciosa nasce, uma esperança discreta começa a pulsar. E mesmo que as circunstâncias não mudem imediatamente, você muda. E isso muda tudo, porque quando o coração se aquieta, a voz de Deus se torna audível. E essa voz não é de condenação, mas de reconexão. Ela te lembra quem você é, mesmo quando o mundo tenta te rotular. Ela te chama pelo nome, não pelo seu erro. Ela te vê inteiro, não pelos pedaços quebrados. Por isso, não tenha medo de pausar, de sair do piloto automático, de se desconectar do ruído e se reconectar com a fonte. Talvez o que você mais precisa hoje não é de mais informação, nem de mais controle. É de um reencontro com aquele que te conhece melhor do que você mesmo. Um reencontro com sua essência, um reencontro com a paz que só a presença de Deus pode oferecer. E quando você decide fazer essa pausa, ainda que por alguns minutos, você começa a perceber que não está sozinho. Nunca esteve. A presença dele estava ali o tempo todo, esperando o seu silêncio para falar. No próximo capítulo, vamos juntos mergulhar em um dos maiores bloqueios emocionais que impedem essa entrega profunda. Algo que muitos ignoram, mas que tem o poder de nos manter presos a dores que nem são mais nossas. Prepare-se, escolhendo confiar antes de sentir. Há dores que deixamos de sentir, mas que nunca deixamos de carregar. Elas se disfarçam no nosso jeito de reagir, no que escolhemos calar, na forma como nos protegemos do mundo. Muitas dessas dores nasceram lá atrás, na infância. Um olhar que faltou, uma palavra dura demais para um coração tão pequeno, um abandono que ninguém percebeu, uma expectativa que nunca foi correspondida. Essas feridas antigas não desaparecem com o tempo. Elas apenas mudam de forma... E quando não são curadas, tornam-se filtros pelos quais enxergamos tudo. Filtros que distorcem o presente com as cores do passado. É por isso que às vezes reagimos de forma exagerada a situações simples. Porque não estamos apenas lidando com o agora. Estamos revivendo histórias antigas, com novos personagens. E se você já sentiu que carrega um peso que não entende de onde vem, talvez esteja olhando para a vida com os olhos feridos da criança que você foi. Aquela criança que aprendeu a se calar para não ser rejeitada, que sorriu para não ser punida, que se culpou por não entender o abandono, que cresceu com medo de não ser suficiente, mesmo sem saber o que isso significava. Essas vozes do passado continuam sussurrando dentro de nós, dizendo que não somos bons o bastante, que vamos ser deixados, que não merecemos amor pleno, e cada vez que algo no presente toca essas feridas, reagimos não como adultos,
mas como crianças assustadas. A boa notícia é que Deus conhece essas camadas. Ele não olha apenas para o que mostramos, mas para o que escondemos até de nós mesmos. Ele vê a dor por trás da raiva, a carência por trás do orgulho, o medo por trás do controle, e Ele não nos rejeita por isso. Pelo contrário, Ele se aproxima. O Espírito de Deus tem o poder de entrar nos lugares onde a psicologia não alcança, onde a razão não explica, onde o toque humano não cura. Ele toca o que está intocado há décadas, e não com força, mas com amor. Porque só o amor é capaz de desfazer os nós que o trauma apertou. Mas para ser curado é preciso coragem. Coragem de voltar. Coragem de lembrar. Coragem de deixar Deus recontar a história, dessa vez com a presença que antes faltou. E Ele faz isso aos poucos, respeitando o tempo da sua alma. Ele não invade, Ele convida. E talvez, nesse momento, Ele esteja te convidando não para que você reviva a dor, mas para que você finalmente a deixe partir. Para que você olhe para dentro com compaixão, em vez de julgamento, para que você reconheça que a criança que um dia sofreu ainda mora em você, mas agora ela não está mais sozinha. Você cresceu, você sobreviveu, e mais do que isso, você está buscando cura. E isso já é um sinal de força, não de fraqueza. É sinal de que sua alma está pronta para florescer, onde antes só havia terra seca. No silêncio da presença de Deus, essas feridas encontram descanso. Porque onde há amor verdadeiro, o medo perde a força. Onde há aceitação divina, o passado deixa de ditar o presente. Onde há consolo eterno, o choro antigo se transforma em novo canto. E se hoje você sente que algo dentro de você se emocionou ao ouvir essas palavras, saiba, não é coincidência. É cura em movimento. É Deus te chamando para um novo ciclo, onde a dor do passado não define mais o caminho. Onde você pode finalmente viver com leveza, com autenticidade, com liberdade emocional. No próximo capítulo vamos falar sobre o inimigo mais sutil da transformação, a ilusão do controle. Aquilo que nos faz acreditar que estamos seguros, quando na verdade estamos apenas presos a um medo fantasiado de estratégia. Pequenos atos de coragem. O controle é uma ilusão sedutora. Ele nos dá a sensação de segurança, de domínio, de ordem. Nos faz acreditar que se planejarmos o suficiente, se nos protegermos com força, se anteciparmos cada passo dos outros, então nada nos atingirá. Mas essa é uma armadilha disfarçada de proteção. Porque na tentativa de controlar tudo, acabamos controlados pelo medo. O desejo de controlar nasce do trauma. Ele é a resposta que a mente constrói quando a alma não se sente segura, quando algo no passado fugiu do nosso alcance, quando fomos surpreendidos pela dor. Quando nos sentimos vulneráveis, criamos um sistema interno que diz: nunca mais vou passar por isso. E assim, começamos a controlar tudo, o que sentimos, o que mostramos, o que esperamos, o que permitimos, o que os outros sabem sobre nós. Só que aos poucos vamos perdendo a espontaneidade, a leveza, a conexão verdadeira com a vida e com as pessoas. Porque onde há controle excessivo, não há entrega. Onde há medo de perder, não há espaço para amar de verdade. Onde tudo precisa estar sob vigilância, o coração nunca repousa. Deus não nos chamou para uma vida de controle, mas para uma vida de confiança. E confiança só existe onde há entrega. Não é passividade, não é irresponsabilidade, é fé. Fé de que, mesmo quando as coisas não saem como esperamos, ainda estamos sendo conduzidos. É fé de que existe um propósito mesmo nos desvios. Fé de que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Mas confiar é difícil para quem foi ferido. É difícil abrir mão do volante quando você aprendeu que ninguém vai te salvar. É difícil descansar quando a vida te ensinou a estar sempre em alerta. É difícil soltar quando o apego virou sua forma de sobreviver. E é por isso que Deus não exige de nós uma confiança cega. Ele nos convida para uma jornada de cura, um caminho onde o controle vai sendo substituído pouco a pouco por rendição. Rendição não é fraqueza, é maturidade espiritual. É dizer: eu não preciso entender tudo para seguir, eu não preciso prever tudo para viver, eu não preciso controlar tudo para me sentir em paz.
é descansar não porque tudo está resolvido, mas porque você sabe que está sendo guiado. O Espírito de Deus, ele trabalha em camadas. Ele vai mostrando onde o medo se esconde por trás da necessidade de controle. Vai revelando onde a rigidez está sufocando sua alma. Vai apontando onde o perfeccionismo está impedindo que você se mova. E com amor, ele vai te ajudando a abrir mão, né? E abrir mão é um processo. Às vezes você solta um pouco, depois aperta de novo. Às vezes confia num dia e no outro desconfia. E tudo bem. Deus conhece seu ritmo. Ele não te cobra perfeição, ele celebra cada passo em direção à liberdade. O que você precisa lembrar é que o controle nunca foi sua proteção real. O que te guardou até aqui foi a graça. O que te manteve de pé foram as mãos invisíveis que te sustentaram nos dias mais escuros. O que te trouxe até este momento foi a fidelidade de um Deus que nunca deixou de te ver, mesmo quando você achava que estava só. Então hoje, talvez, seja o dia de respirar fundo e dizer: Deus, eu solto o medo, eu solto o passado, eu solto o que não depende de mim. E confio no teu tempo, confio no teu cuidado, confio que minha vida está nas tuas mãos. Essa decisão simples e silenciosa pode mudar tudo, porque quando você solta o controle, você abre espaço para o milagre. E milagres não acontecem onde há rigidez, eles florescem onde há rendição. No próximo capítulo, vamos mergulhar na raiz emocional por trás da ansiedade e entender por que, muitas vezes, a mente acelera quando a alma está em fuga. Uma verdade libertadora que pode transformar a forma como você vive seus dias. A memória espiritual, a ansiedade não nasce de um pensamento, ela nasce de uma desconexão. Quando a mente corre à frente e o corpo fica para trás. Quando você está aqui, mas sua alma está presa em algum lugar, entre o que já foi e o que ainda não chegou. A ansiedade é o grito silencioso de um coração que perdeu o ritmo da confiança. Talvez você conheça bem essa sensação. Um aperto que não tem nome, uma inquietação que rouba o sono, que acelera o coração, que faz tudo parecer urgente. Você respira, mas não relaxa. Você deita, mas não descansa. Você tenta controlar, mas só se sente mais perdido. A ansiedade, ela é um sintoma, ela não é o problema em si. Ela é o alarme, o sinal de que algo dentro de você precisa ser escutado. Ela é a maneira como sua alma te chama de volta para o agora, de volta para o corpo, de volta para Deus. A mente ansiosa é uma mente em fuga, fuga do presente, fuga da dor, fuga do silêncio. E muitas vezes essa fuga é aprendida desde cedo. Você aprendeu que era mais seguro prever do que sentir, que era melhor se antecipar do que confiar, que era mais seguro se preparar para o pior do que esperar pelo melhor. Só que viver em modo de alerta constante cobra um preço alto. Seu sistema nervoso fica sobrecarregado, sua atenção se fragmenta, seu coração se fecha. E aos poucos você perde a capacidade de habitar o agora, e é no agora que a paz acontece. Sempre. A cura da ansiedade não está em fugir mais rápido, está em parar, respirar, sentir, confiar. A ansiedade se dissolve quando você se reconecta com o seu centro. Quando você devolve ao corpo a presença que a mente roubou. Quando você aprende a ancorar sua alma na confiança em Deus e não nas certezas da vida, é preciso aprender a voltar para o momento presente, voltar para o corpo, voltar para a respiração, voltar para a oração, né? Porque a paz não é algo que você precisa conquistar, ela já está disponível, mas você precisa acessá-la. E só acessa quando você está inteiro. Às vezes a ansiedade surge porque você está tentando carregar tudo sozinho, está tentando resolver o que não é seu, está tentando prever o que ainda não chegou, está tentando controlar o incontrolável. E nesse esforço você se desconecta do essencial. Você não foi criado para viver em tensão permanente. Você foi criado para fluir, para confiar, para entregar, para ser guiado. E toda vez que você se esquece disso, o corpo lembra através da ansiedade. O coração avisa através da angústia. A alma grita no vazio. Mas Deus, ela não te deixa nesse descompasso. Ele sussurra no caos. Ele acalma a mente. Ele restaura a respiração. Ele devolve o ritmo do céu para o seu corpo cansado. Ele te chama de volta para o lugar onde o medo não comanda.
onde o tempo não te pressiona, onde a paz é o estado natural da alma alinhada com o espírito. Talvez hoje você só precise parar, só isso, parar de correr, parar de lutar contra você mesmo, parar de tentar vencer tudo com força e apenas voltar para o seu centro, voltar para a presença de Deus, voltar para o agora, porque é no agora que Ele está, e no agora a cura. No próximo capítulo, vamos revelar o impacto da comparação silenciosa a menos e como ela sabota sua identidade, alimenta a ansiedade e impede que você reconheça seu próprio valor, rompendo com a autoexigência. Poucas coisas adoecem tanto a alma quanto o hábito de se comparar em silêncio. É sutil, começa com um olhar, uma imagem, um comentário, um resultado que o outro alcançou, uma vitória que você ainda não teve. E sem perceber, você começa a se medir por padrões que não foram feitos para você. A comparação é o ladrão da alegria. Ela não apenas rouba a paz do agora, mas também distorce a sua percepção do que realmente importa. Porque quando você se compara, o foco deixa de ser o seu caminho e passa a ser o caminho do outro. Você deixa de ouvir a sua alma e começa a tentar agradar vozes que nem sabe de onde vieram. No fundo, a comparação nasce de um medo de não ser suficiente, medo de estar ficando para trás, medo de ser esquecido, e esse medo cria uma ansiedade sutil, que te empurra a correr mais, produzir mais, mostrar mais, mesmo quando tudo dentro de você grita por pausa, por sentido, por verdade. Você já reparou como a comparação paralisa? Como ela te faz duvidar do seu valor, mesmo quando você está fazendo o melhor que pode? Como ela te convence de que sua vida não é bonita o bastante, sua jornada não é rápida o suficiente, seus frutos não são dignos de aplausos? Isso acontece porque você está olhando para o campo do vizinho sem considerar o tipo de solo que você tem, sem lembrar das chuvas que enfrentou, sem honrar as raízes que te sustentam. A comparação ignora o invisível, ela avalia aparências, mas não conhece o processo. E toda vez que você se rende a essa lógica, você se desconecta da sua própria verdade. Deus não te fez para ser cópia. Ele te desenhou com propósito. Ele escreveu a sua história com detalhes que não se repetem em mais ninguém. Quando você se compara, você rejeita essa singularidade. Você troca a sua essência por uma ilusão. E é por isso que dói. Porque sua alma sabe que está tentando caber onde nunca foi chamada a pertencer. A cura começa com um olhar honesto, um retorno ao próprio coração, um resgate da própria jornada. Você precisa lembrar o que já venceu, o que já construiu, o que já suportou em silêncio, o quanto já cresceu, mesmo sem reconhecimento, porque só quem conhece a própria estrada pode celebrar a própria chegada. E é aí que a verdadeira paz se revela. Quando você para de olhar para os lados e começa a olhar para dentro. Quando você percebe que não precisa correr mais rápido, apenas continuar caminhando. Que não precisa provar nada, apenas florescer no tempo certo. Que o que é seu te encontrará. E o que não é, não te fará falta. A comparação cria pressa, mas Deus trabalha em processos. A comparação exige performance, mas Deus honra a autenticidade. A comparação foca no exterior, mas Deus olha o coração, e é por isso que confiar nele é o único antídoto contra esse veneno silencioso. Você não está atrasado, você está em construção. E toda construção tem fases, tem poeira, tem entulho, tem dias em que nada parece fazer sentido, mas também tem alicerce, tem propósito, tem alívio, tem promessa, e tudo isso está vivo em você agora. A beleza da sua jornada está em ser sua, em ser real, em ter sentido para quem realmente importa a Deus. E talvez hoje tudo o que você precise fazer é voltar a honrar o seu ritmo, a confiar na sua rota, a celebrar cada pequena vitória que só você conhece. Porque esse é o terreno onde o céu floresce. No próximo capítulo, vamos falar sobre algo ainda mais profundo: o medo da rejeição, e como ele forma muros invisíveis que impedem sua alma de ser vista, curada e amada, reencontrando a voz da esperança. O medo da rejeição é uma das feridas mais silenciosas da alma. Ele se instala cedo, em momentos pequenos, mas marcantes. Um olhar de desaprovação, um silêncio onde esperávamos carinho, uma crítica
onde buscávamos validação. E aos poucos começamos a acreditar que há algo em nós que precisa ser escondido. Esse medo nos faz vestir máscaras, criar versões editadas de nós mesmos, ser agradáveis para todos, menos para nós, e assim a alma vai se sufocando, vai se apagando, vai se moldando à expectativa dos outros. Até o dia em que já não sabemos mais quem somos, porque passamos tempo demais tentando ser aceitos. A verdade é que ninguém quer ser rejeitado. Todo ser humano anseia por pertencimento, por conexão real, por um olhar que diga, você é bem-vindo exatamente como é. Mas quando crescemos sem esse olhar, passamos a persegui-lo em cada relação, cada escolha, cada conquista. Tentamos provar, inconscientemente, que somos dignos de amor, mesmo que isso nos custe a liberdade de ser autênticos. O problema é que, ao tentar evitar a rejeição, acabamos nos rejeitando. Dizemos sim quando o coração grita não. Toleramos o intolerável por medo de ficarmos sozinhos. Silenciamos nossas verdades para manter uma paz superficial. E isso adoece. A alma sabe quando está sendo traída por dentro. Ela chora mesmo em silêncio. Rejeição não significa que você tem pouco valor. Significa apenas que o outro não soube enxergar sua essência. E não é sua função convencer ninguém do seu brilho. Sua função é reconhecer esse brilho, é acolher quem você é se libertar da necessidade de ser aceito por todos, para ser fiel à própria verdade. Quem vive com medo da rejeição, vive em constante vigilância, observando se agrada, se decepciona, se falha, mas a vida verdadeira começa quando você aceita que não vai agradar a todos, e que isso tá tudo bem, porque não foi para agradar que você foi criado, foi para impactar, para transformar, para viver com propósito. Deus não te fez para viver escondido. Ele não colocou dons em você para que fossem enterrados. Ele te viu por inteiro, com suas forças, suas falhas, suas cicatrizes, e mesmo assim disse, você é meu. Se Ele, que conhece cada canto do seu ser, não te rejeita, por que você deveria temer o julgamento daqueles que só veem a superfície? A rejeição dói sim, mas ela também revela onde estão suas dependências, revela onde você ainda precisa se curar, revela quem realmente está ao seu lado por amor e quem apenas se beneficia da sua presença. E esse discernimento é um presente, porque uma vez que você se liberta do medo da rejeição, você se aproxima da verdade, e a verdade é que você já é suficiente, já é amado, já é visto, já é escolhido, não porque faz tudo certo, mas porque Deus te conhece e mesmo assim te chama pelo nome. A cura começa quando você acredita nisso, quando você para de mendigar afeto, quando você assume sua identidade, mesmo que isso custe aplausos. Quem vive com coragem de ser rejeitado, vive com liberdade de ser verdadeiro, e só a verdade liberta. Só a verdade constrói relações sólidas. Só a verdade atrai pessoas que realmente pertencem à sua jornada. Se alguém não consegue te aceitar como é, esse alguém não merece um lugar no palco da sua alma. Aplausos falsos não alimentam. Palavras vazias não curam. O que cura é o amor verdadeiro. O que transforma é a presença de Deus habitando em você, lembrando todos os dias, você é meu filho amado, em quem tenho prazer. No próximo capítulo, vamos aprofundar a coragem de ser quem você é, mesmo quando o mundo te pede para ser outra coisa. Porque viver com autenticidade é o caminho de quem quer andar com Deus, e não com as expectativas alheias, o poder de entregar o controle. Você já parou para pensar em quantas decisões deixou de tomar por medo do julgamento dos outros? Quantos sonhos engavetou? Quantas palavras calou? Quantos caminhos não percorreu porque alguém poderia te desaprovar? É impressionante como, mesmo sem perceber, vivemos aprisionados ao olhar alheio. Há um peso invisível sobre os ombros de quem vive buscando aprovação. É um cansaço profundo que não vem do corpo, mas da alma. Porque agradar o tempo todo exige esforço constante. Exige negar vontades, sufocar sentimentos, abandonar a própria essência. E a verdade é que ninguém consegue carregar essa máscara por muito tempo sem se perder de si. O medo da rejeição nos coloca numa prisão de vidro. Estamos ali, visíveis, sorrindo, aparentemente bem, mas por dentro há uma alma em pedaços,
implorando por liberdade. Queremos ser amados, mas temos medo de mostrar quem somos de verdade, porque pensamos que, se nos virem por inteiro, vão nos abandonar. Mas escute isso: quem só te ama pela aparência, nunca te amou de verdade. Quem exige que você esconda partes suas para ser aceito, está negociando afeição, não oferecendo amor. O amor verdadeiro abraça falhas, acolhe vulnerabilidades, celebra a autenticidade. E o primeiro amor que precisa fazer isso é o seu por você mesmo. Deus nunca te pediu para ser perfeito. Ele te chamou para ser verdadeiro. E a verdade liberta. Liberta dos padrões irreais, das comparações cruéis, das expectativas sufocantes. Quando você se alinha com quem é diante de Deus, tudo começa a fazer sentido, porque o Criador não errou ao te formar. Ele não se arrepende de ter te feito como é. Ele te vê inteiro e ainda assim diz: você é meu. A jornada da autenticidade começa com coragem. Coragem de decepcionar os outros para não trair a si mesmo. Coragem de dizer não quando todos esperam um sim. Coragem de mudar de rota, de postura, de pensamento. Coragem de se levantar na presença de Deus e dizer: eu sou quem o Senhor diz que eu sou, e não o que o mundo espera de mim. E essa coragem não brota da força humana, ela nasce da intimidade com Deus. Quanto mais você se aproxima dele, mais firme fica a sua identidade, mais claro fica o seu propósito, mais leve se torna a caminhada. Porque você percebe que a aprovação que importa já foi dada na cruz. Ali você foi escolhido, ali você foi chamado, ali sua história foi resgatada. Não desperdice sua vida tentando agradar quem nunca vai te entender. Viva para agradar a Deus, viva com os olhos fixos no céu e os pés firmes na verdade. Viva com a leveza de quem sabe que não precisa mais fingir, que pode respirar fundo e ser quem é, com todas as cores, todas as cicatrizes, toda a beleza única que carrega. Você não precisa ser aceito por todos para cumprir seu propósito. Você só precisa ser fiel à sua essência. E essa essência, quando entregue nas mãos de Deus, floresce, transforma, impacta e atrai para perto quem realmente pertence à sua jornada. No próximo capítulo, vamos mergulhar em como cultivar essa presença interior mesmo nos momentos de tempestade. Porque a autenticidade verdadeira não é apenas saber quem você é permanecer sendo, mesmo quando tudo ao redor tenta te apagar. Como transformar a espera em propósito? Existem feridas que não sangram, mas doem todos os dias. Feridas abertas pelas palavras que recebemos no passado, pelos olhares que nos diminuíram, pelas comparações cruéis que insistem em ecoar dentro de nós. São cicatrizes que moldam a forma como nos vemos, como reagimos, como nos relacionamos com o mundo e com Deus. Você já se perguntou por quê? Mesmo desejando profundamente mudar, há um impulso que te puxa de volta para comportamentos antigos? Por que, mesmo consciente dos seus padrões, parece que algo maior te sabota na última hora? Isso não é falta de força, não é ausência de fé, é a voz do passado tentando comandar o seu presente. A verdade é que muitos de nós estamos tentando escrever uma nova história com a caneta nas mãos do trauma. Tentamos avançar, mas quem ainda segura o volante é a criança ferida, assustada, que aprendeu a se proteger criando muros, silenciando sentimentos, fingindo força onde havia dor. Mas preste atenção, Deus não te chamou para viver prisioneiro dessas lembranças. Ele não te criou para ser refém de rejeições antigas. Ele deseja te curar no lugar exato onde você foi ferido. E isso não acontece quando ignoramos a dor, mas quando a levamos à presença dele. Não há libertação sem reconhecimento. Não há cura sem exposição à luz. Quando você traz à tona suas fragilidades diante de Deus, não está sendo fraco, está sendo sincero. E essa sinceridade é o solo fértil, onde o Espírito começa a restaurar o que o tempo e o abandono tentaram destruir. Você não é o erro que cometeu, nem o nome que te deram, nem o abandono que viveu. Você é a expressão do amor divino, mesmo que o mundo tenha tentado te convencer do contrário. O que te define não é a ferida, é a mão que agora toca essa ferida com graça. Chega de fugir. Chega de colocar curativos sobre hemorragias emocionais. Chega de usar máscaras para sobreviver. Deus quer que você viva inteiro, autêntico, leve,
com o coração restaurado e a alma em paz, é possível ser curado. É possível confiar de novo, amar de novo, recomeçar sem carregar o fardo do que ficou para trás. Mas essa cura exige entrega. Entrega total, a coragem de dizer: Senhor, toca aqui, bem aqui onde dói mais. Me mostra quem eu sou além da dor. E Ele mostra com doçura, com firmeza, com amor. Ele te revela que você sempre foi mais do que tentaram te fazer acreditar. Que existe beleza na sua história, mesmo nas páginas mais difíceis. Que Ele pode transformar a ferida em fonte, o lamento em dança, o caos em testemunho. A cura não é um evento, é um processo. E todo processo exige paciência, mas também exige fé. Fé de que, mesmo quando ainda não se vê mudança, algo está sendo feito no invisível. Fé de que Deus ele não começa algo para abandonar no meio. Fé de que você não está sozinho nisso. Não apresse o tempo de Deus. Mas também não adie a sua decisão de começar, porque o que te espera do outro lado da dor é liberdade. E liberdade não tem preço. Liberdade não combina com prisão emocional. Liberdade é viver com o coração inteiro, mesmo depois de tudo que tentaram quebrar. No próximo capítulo, vamos entender como a presença constante de Deus pode nos sustentar nos dias mais sombrios e como cultivar uma fé que permanece firme mesmo quando tudo ao redor desmorona. Cercando-se de fé, você já sentiu que está vivendo uma tempestade interna? Mesmo quando lá fora tudo parece calmo, é como se por dentro o mundo estivesse desabando, mas ninguém percebe. Você sorri, responde, trabalha, vive, mas no fundo está cansado. Não fisicamente, é uma exaustão da alma, um esgotamento de tentar ser forte todos os dias, quando o que você mais queria era apenas um abraço seguro, um lugar de refúgio, um silêncio que acalme e não que oprima. Essa sensação ela tem um nome, e não é fraqueza, é saudade. Saudade da presença de Deus, do colo dele, da paz que não depende das circunstâncias, da certeza de que você não precisa resolver tudo, saber tudo, carregar tudo, porque existe um lugar onde o fardo cai e a alma repousa. Esse lugar não é geográfico, é espiritual, é a presença. A presença de Deus não é um conceito abstrato, é real, é viva. É um ambiente onde sua alma é lembrada de quem realmente é, onde você é amado sem precisar provar nada, onde você é visto além das máscaras, onde você é restaurado nas áreas que nem você sabia que estavam quebradas. Mas por que nos afastamos desse lugar? Porque mesmo sabendo onde está a paz, preferimos andar no caos. Porque o mundo nos treina para distração, nos ensina a correr, produzir, conquistar, mas nunca parar. Nunca estar, nunca permanecer. A presença de Deus não invade, ela convida. Ela não compete com barulho, ela espera pelo silêncio. Não se impõe, ela sussurra. E se não aprendermos a escutar, nos perderemos em ruídos que jamais satisfazem. É na presença que entendemos que o problema não é sentir dor, mas sim ficar sozinho nela. E Deus nunca quis que você carregasse suas batalhas sem Ele. Nunca foi o plano. Desde o início, Ele desejava andar contigo, passo a passo, lágrima por lágrima, conquista por conquista. Mas a pergunta é: você tem permitido? Há um lugar onde a ansiedade se dissolve, onde o medo perde a força, onde a confusão dá lugar à clareza. Esse lugar é no altar secreto do coração, onde você se despe das defesas e se ajoelha com sinceridade. Não precisa de eloquência, basta a verdade. Um coração quebrantado toca o céu mais rápido que 1000 orações decoradas. Não espere estar forte para se apresentar diante dele. Vá como está, vá com o cansaço, com a dúvida, com os pedaços soltos. Ele não se assusta com a sua bagunça. Na verdade, é na sua bagunça que ele revela a sua ordem. É na sua escuridão que ele acende luz. É no seu caos que ele constrói morada. E sabe o que é mais lindo? A presença não é apenas um lugar de cura, é um lugar de transformação. Você entra de um jeito e sai outro. Você entra oprimido e sai em paz. Entra quebrado e sai restaurado. Entra culpado e sai perdoado. Porque onde o Espírito do Senhor está, aí é liberdade. No próximo capítulo, vamos mergulhar nessa liberdade. Vamos falar sobre como se manter firme diante das tentações que nos afastam da paz.
e como construir uma rotina espiritual que alimente a alma todos os dias, mesmo nos mais difíceis. Orando com transparência, tem dias em que a alma pede socorro, não em voz alta, mas nos silêncios prolongados, nas lágrimas que não escorrem, na insônia que persiste. Você até parece bem, mas por dentro algo está implodindo. E o que mais dói não é o caos ao redor, mas a ausência de direção dentro de você. É como se o coração estivesse buscando um norte, um sentido, uma razão para continuar. Nesse cenário, a fé parece enfraquecer. Você ora, mas não sente. Lê, mas não compreende. Vai aos cultos, mas volta vazio. A fé, que um dia foi fogo, hoje parece brasa morna, prestes a apagar. E o inimigo sussurra: você perdeu a conexão. Deus se esqueceu de você. Nada vai mudar. Mas essa é a mentira mais antiga que ele conta. E muitos acreditam, porque o silêncio de Deus fere mais que o grito do mundo. A espera nos cansa. O tempo nos testa. E a mente, alimentada pelo medo, constrói cenários de abandono. Só que há uma verdade mais forte que qualquer acusação do inferno. Deus não se afasta. Somos nós que aos poucos damos passos para longe. Um dia deixamos de orar, no outro, deixamos de acreditar, e quando vemos, estamos tentando viver na força do braço, sem perceber que nos afastamos da fonte. Mas Deus continua lá, não no templo, não na religião. Ele continua dentro no quarto secreto. No momento em que você, de forma simples, se dobra e diz: eu não aguento mais, a fé não nasce da força, ela brota da rendição. Quando você reconhece que não tem mais controle, aí sim Deus age. Porque enquanto você luta para manter a aparência, Ele espera por autenticidade. Deus não se impressiona com palavras bonitas, mas se move por corações sinceros. Hoje talvez você esteja cercado de ruídos, confusão, medo, mas existe um lugar de refúgio onde tudo se aquieta. Esse lugar não é um destino geográfico, é uma decisão interior. É quando você escolhe voltar para o Pai, voltar para o propósito, voltar para si mesmo. E ao voltar, você descobre que não estava sendo julgado, mas esperado, que não havia portas fechadas, apenas a chave que você tinha esquecido que estava nas suas mãos. Deus não se move por culpa, Ele se move por amor. E esse amor não diminuiu porque você caiu. Ele continua ali, pronto para te levantar. É nesse retorno que a fé é restaurada, não como uma emoção passageira, mas como um fundamento firme. Você passa a entender que crer não é sentir, é decidir, é manter os olhos nele mesmo quando tudo em volta diz que não faz sentido, porque a fé não é cega, ela só enxerga o que os olhos naturais eles não podem ver, e quando essa fé se acende novamente, algo muda por dentro. O caos externo pode continuar, mas agora você está ancorado. Há uma rocha dentro de você, uma voz que sussurra a paz, uma certeza que te sustenta. No próximo capítulo, vamos falar sobre como vencer essa batalha mental diária. Como calar as vozes da ansiedade, da dúvida, do medo e aprender a viver a partir da voz que verdadeiramente importa, a voz do Espírito que habita em você, celebrando o pequeno avanço. Existe uma guerra silenciosa acontecendo dentro de você. Não é contra o mundo, nem contra as pessoas difíceis que cruzam seu caminho. Essa batalha acontece na sua mente, todos os dias. É o campo invisível onde decisões são travadas antes mesmo de se tornarem ações. É ali que a ansiedade tenta tomar forma, que o medo quer fazer morada, que as vozes do passado insistem em gritar. E o que alimenta essas vozes é a repetição. Pensamentos que vêm e voltam, histórias mal contadas, feridas não tratadas. Você acorda e já se sente cansado. Não pelo corpo, mas pela mente que nunca descansou. Pensar demais, sentir demais, esperar demais. A mente gira como um relógio quebrado, sem rumo, sem pausa. É por isso que tanta gente vive estressada, reativa, à beira do colapso. E talvez você já tenha tentado controlar isso com força de vontade, com distrações, com fugas, mas a mente não se aquieta com distrações. Ela precisa de direção. Ela precisa ser ensinada a descansar em algo maior do que ela mesma. E aqui está a chave. A paz não é ausência de conflito, é presença de confiança. E essa confiança só nasce quando você se ancora em algo que não muda. Deus não muda. Ele não é refém das circunstâncias. Ele não sofre variações.
E quando você se ancora nele, você encontra um lugar onde sua mente pode finalmente repousar. Mas isso exige prática. A ansiedade não some com um versículo decorado, ela se dissolve com presença. Presença no agora, presença na palavra, presença em Deus. Toda vez que sua mente correr, você precisa escolher voltar. Voltar para o que é eterno, voltar para a verdade. A mente é como um rio. Se você não direciona, ela corre para onde quiser. Mas quando você a conduz, ela começa a obedecer. E essa condução, ela começa com pequenas escolhas. Escolher o que você ouve, o que você vê, com quem você anda, o que você alimenta diariamente. E talvez você esteja dizendo, mas eu já tentei de tudo. Eu sei, mas talvez o que faltou não foi esforço, foi entrega. Porque enquanto você tenta vencer pela força, continua preso. Mas quando você entrega, algo muda. A paz entra, não porque tudo está resolvido, mas porque você não precisa mais carregar tudo sozinho. A mente se transforma quando você para de lutar contra ela e começa a transformá-la com verdade. Cada pensamento alinhado com a palavra é um tijolo a menos no muro da ansiedade. Cada oração sincera é uma arma contra a dúvida. Cada escolha por confiar é uma chave que abre as portas da paz. No próximo e último capítulo, vamos falar sobre como sustentar essa nova vida, como manter essa paz mesmo quando os ventos mudarem, como viver com propósito, coragem e firmeza, mesmo quando tudo ao redor tentar te puxar de volta. Porque o mais difícil não é começar, é permanecer. E é sobre isso que vamos falar, escolhendo levantar-se hoje. Agora que você entendeu a origem do caos, a raiz da ansiedade e as armadilhas que as pessoas difíceis podem disparar dentro de você, chegou o momento mais importante, aprender a sustentar sua paz, mesmo quando tudo ao redor tenta tirá-la de você. A verdadeira vitória não é silenciar os outros, é silenciar o que os outros despertam em você, porque você não pode mudar o temperamento dos outros, mas pode transformar sua reação. E isso começa com presença, começa com uma decisão diária de não viver no automático. A cada manhã você pode escolher. Vai acordar já irritado, acelerado, distraído, ou vai parar por um instante, respirar fundo e lembrar quem você é. Vai entrar no dia como um servo das circunstâncias, ou como alguém ancorado na presença de Deus. É nessa escolha silenciosa que mora o poder, porque quando você entrega o controle para Deus, você retira o poder dos outros sobre sua paz. Eles podem tentar te provocar, te desafiar, te ignorar, mas nada disso encontrará lugar para crescer dentro de você. E não é mágica, é prática, é disciplina espiritual. Você treina sua alma como quem treina um músculo, com constância, com oração, com verdade, com meditação na palavra, com silêncio diante das críticas, com firmeza diante da provocação, com compaixão até diante da hostilidade. As pessoas difíceis vão continuar existindo, mas elas não vão mais encontrar em você o mesmo eco, porque você deixou de ser um campo aberto para ser um templo, um lugar sagrado, um lugar de presença. E toda vez que o estresse tentar subir, você lembra, eu não preciso reagir, eu posso respirar, eu posso entregar, eu posso confiar. A confiança em Deus não tira os desafios, mas muda a forma como você atravessa por eles. Você não vai mais carregar o fardo de agradar todo mundo, de resolver tudo, de controlar cada situação. Você vai caminhar em paz, mesmo em meio à tempestade, porque aprendeu a ouvir a única voz que realmente importa. E quando você encontrar alguém difícil, não veja apenas a dor que ela te causa, veja a dor que ela carrega. Pessoas feridas ferem. Pessoas que não aprenderam a lidar com suas emoções acabam transbordando sobre os outros. Mas você já está aprendendo a quebrar esse ciclo. Você é agora uma voz de reconciliação, um instrumento de paz, um canal de cura. E tudo isso começou quando você decidiu se levantar. Quando você decidiu não mais ser refém da raiva, do estresse, da ansiedade ou da opinião alheia. E se você chegou até aqui, isso já é prova de que algo está mudando dentro de você. Sua jornada está só começando. Há muito mais para ser revelado. Há capítulos que ainda serão escritos e o próximo passo é mergulhar ainda mais fundo. Mas por hoje, apenas respire. Volte para si. Volte para Deus. Você não está sozinho. E a mudança que você tanto procura
já começou dentro de você. Se esse vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que também está lutando contra o estresse e a ansiedade. Comente aqui embaixo qual foi a parte que mais falou com você. E se prepare, porque a jornada só está começando.